A abençoada segunda Páscoa chegou. Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus com um título, A Segunda Páscoa. Hoje é o 14º dia do segundo mês, segundo o calendário sagrado. A primeira Páscoa foi celebrada no primeiro mês, segundo o calendário sagrado. Cada festa é realizada uma vez por ano, mas, entre as festas, Deus nos deu a oportunidade de guardar a Páscoa 2 vezes por ano. Não está registrado na Bíblia que aqueles que não guardam a Páscoa no primeiro mês podem guardar a Páscoa no segundo mês? Então, por que estamos celebrando a segunda Páscoa hoje? Se voltarmos para a época de Moisés, podemos ver que Deus deu aos egípcios e aos israelitas a oportunidade de guardar a Páscoa quando os israelitas foram libertados da terra do Egito há 3.500 anos. Os egípcios não celebraram a festa da Páscoa. Por outro lado, os israelitas obedeceram à vontade de Deus e guardaram a Páscoa. Como resultado, Deus trouxe uma terrível praga sobre todo o povo do Egito. Cada casa, por todo o Egito, foi atingida por essa praga mortal, e não havia casa onde o primogênito não tivesse morrido. Porém, Deus deu aos israelitas um aviso antecipado e ordenou que eles sacrificassem cordeiros e colocassem seu sangue nas ombreiras e na verga da porta das casas, para que o sangue fosse um sinal que provava que eles guardaram a Páscoa. A praga não veio sobre nenhuma família israelita que guardou a Páscoa de acordo com os seus regulamentos, mas a grande praga veio sobre cada família egípcia que desprezou a Páscoa por completo. Como resultado, ninguém pôde escapar da praga. Deus permitiu que essa história fosse escrita para nós. Há 3.500 anos, todo o povo de Deus que guardou a Páscoa foi protegido por Deus, escapando da praga que veio sobre toda a terra do Egito. Da mesma forma, Deus permitiu a Páscoa como um sinal para nos salvar dos desastres nesta época também. Não somos salvos apenas dos desastres, mas quais outras bênçãos Jesus prometeu para aqueles que guardam a Páscoa? Nós, como humanos, não podemos viver para sempre. Não é esse o motivo de termos pecado no reino dos céus e ser expulsos a esta terra? Portanto, Deus estabeleceu uma lei na terra para perdoar os pecados que cometemos no céu, pelos quais tínhamos que pagar com a morte. Essa lei é a Páscoa que estamos guardando hoje. Através da Páscoa, a grande bênção do perdão de pecados e a promessa da vida eterna no reino dos céus foi dada por Deus. E isso não é tudo. Ao receber a carne santa e imortal e o precioso sangue de Deus, nos tornamos os filhos e filhas de Deus. Deus colocou essa promessa valiosíssima na Páscoa que estamos guardando hoje. Já que essas grandes promessas estão contidas na Páscoa, Deus dá àqueles que falharam em guardar a Páscoa no primeiro mês, por circunstâncias inevitáveis, uma oportunidade de guardar a Páscoa no segundo mês. Porém, a lei do Antigo Testamento declara que aqueles que falharam em guardar até a segunda Páscoa são eliminados completamente do povo de Deus. Essa lei não foi feita por homens, mas estabelecida por Deus através da Bíblia, e é a verdade fundamental para a nossa salvação. É a promessa de Deus escrita na Bíblia, que através da Páscoa, nos tornamos filhos de Deus, recebemos a bênção da vida eterna, somos perdoados de todos os pecados que cometemos no reino dos céus, e também recebemos o selo em nossas frontes, para que possamos escapar de todas as últimas pragas. Vamos confirmar na Bíblia que essas promessas estão contidas na Páscoa. Primeiro,
Vamos descobrir o significado da segunda Páscoa no livro dos Números, capítulo 9. No capítulo 9, versículo 1 está escrito: Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. A seu tempo é o 14º dia do primeiro mês, segundo o calendário sagrado. De acordo com o calendário solar, essa data cai entre março e abril. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis. Segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai. Segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que se acharam imundos, por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhes: Estamos imundos, por termos tocado o cadáver de um homem. Porque havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor a seu tempo, no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhes Moisés: Esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, achar-se imundo, por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, se um homem achar-se limpo, e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós, e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro, como para o natural da terra. Aqui no livro dos Números, capítulo 9, Moisés pediu a Deus: há pessoas que não guardaram a Páscoa no primeiro mês, por causa de situações inevitáveis. O que eles devem fazer? Então Deus deu a resposta a eles. Aqueles que não puderam guardar a Páscoa no 14º dia do primeiro mês, receberão um período de carência de 1 mês. Deus deu a eles uma oportunidade de guardar a segunda Páscoa no 14º dia do segundo mês. Devemos guardar a Páscoa como o pai e a mãe nos concederam essa graça, para que não percamos a nossa cidadania como povo do céu. Deus diz que aqueles que falham em fazer isso, no fim, serão eliminados do seu povo. Isso significa que eles não terão parte com Deus. Antes, não tínhamos nenhuma esperança pela salvação ou pelo céu. Porém, Deus permitiu que nossas almas se afastassem do eterno inferno e andassem em direção ao reino dos céus através dessa Santa Páscoa que estamos guardando hoje. Por isso, devemos agradecer a Deus mais uma vez pela sua graça. Então, vamos para o livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 11, e vejamos as palavras da aliança de Deus. No capítulo 12, versículo 11 está escrito: Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. No Antigo Testamento, um cordeiro ou um bode era sacrificado, derramando seu sangue como holocausto a Deus. Porém, no Novo Testamento, nós guardamos a Páscoa com pão e vinho, conforme Deus mudou o regulamento, não é? Vamos ver o capítulo 12, versículo 11 outra vez. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque, naquela noite, passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito.
Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Os israelitas sacrificaram os cordeiros da Páscoa e colocaram o seu sangue nas ombreiras e na verga da porta das casas. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis. Por que tipo de estatuto ele é? Estatuto perpétuo. Aqui Deus nos ensina que a sua promessa continuará válida, sob a condição de guardarmos a Páscoa. É assim que os israelitas guardaram a Páscoa na antiga aliança. Porém, vamos ver como estamos guardando a Páscoa na época da nova aliança, indo para o Evangelho de Mateus, capítulo 26. No capítulo 26, versículo 17, está escrito: No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ela é chamada de Páscoa porque significa que os desastres passam longe de nós. O nome da festa, Páscoa, implica que algo passa longe de nós. São os desastres que passam longe. Vamos continuar com o versículo 18. E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem, e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Vamos para o versículo 26 para ver como Jesus e seus discípulos celebraram a Páscoa. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos. O cálice continha o vinho da Páscoa. Porque isto, ou seja, o vinho da Páscoa, é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Tomando o pão da Páscoa, Jesus disse: Isto é o meu corpo. E tomando o vinho da Páscoa, ele disse: Isto é o meu sangue. Jesus nos ensinou que isso é a nova aliança. Vamos ver essa cena mais uma vez, no Evangelho de Lucas, capítulo 22. No capítulo 22, versículo 7, está escrito: Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então, lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, ali fazei os preparativos. E, indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente. O que Jesus desejou ansiosamente fazer? Comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Há um motivo para Jesus ter desejado ansiosamente guardar a Páscoa. Sem a Páscoa, não há como ele nos selar como seus amados filhos. Somente quando herdamos o santo corpo de Deus e o seu precioso sangue, podemos ser reconhecidos como os filhos de Deus, os seus filhos e filhas. É apenas através da Páscoa que podemos receber todas essas promessas de Deus. É por isso que ele disse: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa. Vamos continuar com o versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Sobre o pão da Páscoa, Jesus se referiu a ele como seu corpo e disse: Eu estou dando o meu corpo para vocês. Fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. Ele tomou o cálice que continha o vinho da Páscoa, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. O pão da Páscoa é a carne de Jesus Cristo, e o vinho da Páscoa é o seu precioso sangue. Nós viemos a esta terra porque pecamos no céu. Porém, Deus nos permitiu a sua santa carne e o seu precioso sangue através do seu sacrifício. Além disso, Jesus nos despertou para o fato de que essa é a nova aliança. Se não recebermos a preciosa carne e o sangue de Cristo através do seu sacrifício, nunca poderemos receber o perdão de pecados e voltar ao nosso lar celestial, que é o reino dos céus. Sem a Páscoa, nunca poderíamos chamar Deus de Abba Pai e Mãe. A Páscoa que estamos guardando hoje é uma cerimônia através da qual Cristo nos selou e nos reconhece como seus preciosos filhos do céu, ao nos deixar comer a sua santa carne e beber o seu santo sangue. Os filhos devem herdar a carne e o sangue de seus pais. Através da verdade da Páscoa, da nova aliança, Deus estabeleceu uma preciosa aliança para nos tornarmos seus filhos e filhas. Deus também nos deu a vida eterna, o perdão de pecados e um sinal para escapar dos desastres. Essas promessas foram dadas através da Páscoa. Quando voltarmos para o nosso lar celestial, muitas pessoas irão para Deus e dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Nós expelimos demônios também. Nós cremos em Deus. Porém, Deus confirmará se há uma coisa nelas. Ele confirmará se elas têm a carne e o sangue de Deus. Todos que têm a carne e o sangue de Deus podem ser seus filhos. Vamos ler sobre isso na segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 6. Devemos poder aceitar todos esses ensinamentos como a aliança de Deus e, através disso, aperfeiçoar nossa fé. Vamos para a segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei. O que Deus será para nós? Serei vosso Pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas. Deus é o nosso Pai, e nós somos os seus filhos e filhas. Porém, um filho deve herdar a carne e o sangue de seus pais. Por exemplo, se vocês não têm certeza de quem são seus pais, vocês podem fazer um teste de DNA ou de alguma outra parte de seu corpo. Então, vocês podem saber com precisão quem são os seus pais. É porque a carne e o sangue dos seus pais são passados para os seus filhos. Através desse princípio, Jesus Cristo estabeleceu uma aliança conosco, declarando que o pão e o vinho da Páscoa são a sua carne e o seu sangue, e o selando dizendo: quem guardar a Páscoa são meus filhos. Deus prometeu no Evangelho de João, capítulo 6, que a vida eterna será dada para aqueles que guardam a Páscoa. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53, está escrito: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Aqui, o Filho do Homem se refere a Jesus. Como podemos comer a carne de Jesus e beber o seu sangue? Jesus não nos permitiu comer a sua carne e beber o seu sangue através da Páscoa da Nova Aliança, que nós lemos mais cedo nos Evangelhos de Mateus e Lucas. No versículo 54 está escrito: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. O que nós temos, se comermos e bebermos o pão e o vinho da Páscoa, que representam a carne e o sangue de Jesus, nós temos a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele.
Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão, por quanto tempo viverá? Viverá eternamente. O reino dos céus é para aqueles que comem a carne de Jesus e bebem o seu sangue. Não há morte no céu. Hoje, a festa da Páscoa não é apenas uma cerimônia, e sim uma promessa dada a nós por Deus. Irmãos e irmãs, o dinheiro são pedaços de papel. Mesmo que seja uma nota de R$10, um cheque de R$1.000 ou até um cheque de R$10.000. Porém, o que acontece com um pedaço de papel porque há números diferentes nele? O seu valor muda. Não é verdade? Um pedaço de papel se torna R$1.000 e outro pedaço de papel se torna R$10.000. Se o número 10 está escrito em uma nota, você pode comprar coisas que custam R$10. Mesmo que seja apenas um pedaço de papel, essa é a promessa nessa nota. Não é o papel que tem valor, mas o que dá valor a ela é a promessa que está contida nela. Se uma guerra surge ou algo inesperado acontece, e as notas não têm mais promessas anexadas a elas, todo o dinheiro que temos será nada, mas apenas pedaços de papel dali em diante. O dinheiro que você tem possui o seu valor apenas enquanto as promessas que temos para elas são válidas. Não é verdade? O pedaço de pão e o cálice de vinho que comemos e bebemos hoje contém a promessa de Deus. A cerimônia de lava-pés também contém a promessa de Deus. Mesmo que seja um pedaço de pão, não é apenas um pão comum, porque ele contém a aliança. É o pão da vida prometido por Deus e o santo corpo de Cristo prometido por Deus. Mesmo que pareça ser apenas um cálice de vinho, é o vinho da aliança que contém a promessa de Deus. Portanto, o que temos quando comemos a carne do Filho do Homem e bebemos o seu sangue? Jesus disse: "Vocês têm a vida eterna e eu os ressuscitarei no último dia." A Páscoa que estamos celebrando hoje é o dia que contém essa preciosa aliança. Então, todas as igrejas no mundo guardam essa Páscoa? Elas não guardam. Por quê? Porque elas não aguardam? Quem é o único que pode trazer a Páscoa nesta época? Ninguém, exceto Deus, pode trazer a Páscoa. Isso tudo foi orquestrado por Deus. Deus escondeu a verdade da Páscoa da Nova Aliança por cerca de 1.600 anos, para que possamos reconhecer Deus quando Ele vier a esta terra nos últimos dias. Deus disse: "Quando eu proclamar a verdade da Páscoa da Nova Aliança para vocês nesta terra, vocês devem saber quem eu sou." Essa é a aliança que Deus estabeleceu na Bíblia. Vamos confirmar isso no livro de Isaías, capítulo 25. No capítulo 25, versículo 6, está escrito: "O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados." Deus disse que Ele prepararia um banquete com vinhos velhos bem clarificados. Vamos continuar com o versículo 7. "Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. E o que Deus tragará para sempre, nesse banquete? Tragará a morte para sempre." Deus prometeu preparar um banquete que traga a morte. Tragar a morte para sempre significa nos dar a vida eterna. Isso não significa que viveremos para sempre. Então, como Deus tragará a morte para sempre? Ele tragará a morte com vinhos velhos. Nos 66 livros da Bíblia, através de qual aliança Deus promete a vida eterna? Com vinho? Qual festa é essa?
O dia em que Deus promete dar a vida eterna para quem comer e beber a carne e o sangue do Filho do Homem é a Páscoa que estamos guardando hoje. Deus disse: quando eu vier a esta terra e fizer tudo isso, saibam que eu sou Deus. Vamos ver essas palavras de Deus no versículo 8. Tragará a morte para sempre e, assim, enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: quem é aquele que traga a morte com vinhos velhos? Em outras palavras, quem é aquele que celebra a festa da vida com a Páscoa, a verdade da vida? Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele, o que Deus fará? Nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Irmãos e irmãs, há muitas igrejas no mundo, mas elas não guardam a Páscoa. Mesmo que Deus tenha deixado bem claro na Bíblia, elas não a guardam. Jesus disse que ansiosamente desejou guardar a Páscoa. O apóstolo Pedro, apóstolo João, os discípulos restantes e os santos da igreja primitiva guardaram a Páscoa graciosamente. No entanto, as igrejas de hoje ao redor do mundo não a guardam. É realmente surpreendente. O que Deus disse que Ele fará com aqueles que não guardam a Páscoa? Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 10. No capítulo 10, versículo 26 está escrito: porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, ser considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado. Com qual sangue da aliança fomos santificados? Com o vinho da Páscoa da nova aliança. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Deus disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. No Evangelho de Mateus, Ele deu o vinho da Páscoa dizendo: é o sangue da aliança. A Bíblia e os profetas nos dizem que é certo que aqueles que o profanaram serão punidos. Hoje, a segunda Páscoa está sendo celebrada em Siões de todo o mundo. Por último, vamos ver a segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1. A Páscoa foi restaurada porque Deus veio e a Igreja de Deus guarda a Páscoa. No capítulo 1, versículo 7 está escrito: e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo. Quando Deus será revelado do céu em chamas de fogo? Ele será revelado no tempo do último julgamento. Quando esse momento chegar, o que Deus fará? Ele virá tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Hoje, há pessoas como nós que guardam a Páscoa e há pessoas em outras igrejas que não a guardam. É como há 3.500 anos, quando os israelitas guardaram a Páscoa e os egípcios não. Deus puniu todos aqueles que não guardaram a Páscoa ao enviar pragas sobre eles, e Ele protegeu as famílias israelitas que a guardaram, até mesmo os animais e tudo em suas casas. Logo, o julgamento de Deus virá sobre esta terra. É isso que a Bíblia profetiza. Quando isso acontecer, a Páscoa será o único sinal para escapar dos desastres, a prova viva de que somos o povo de Deus. Será a promessa muito preciosa de Deus
que nos guia para o eterno reino dos céus e a salvação. Hoje, por favor, creiam nisso firmemente. Quando partirmos o pão e o vinho, por favor, não pensem apenas: estou apenas comendo um pedaço de pão e bebendo um copo de vinho. Ao contrário, por favor, tenham em mente que estamos recebendo todo tipo de bênçãos, enquanto cumprimos a aliança de Deus, como a bênção do perdão de pecados e a vida eterna, e a bênção de escapar dos desastres. Esperando que toda a família de Sião receba abundantes dons de Deus, através da Páscoa, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.